antes do signo solar ou estão depois do signo solar. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu nasci, por exemplo, em Peixes, eu posso ter o meu Mercúrio, a minha Vênus e o meu Marte em Peixe, ou posso ter em Aquário, ou posso ter antes, portanto, em Aquário ou em Áries. Portanto, tenho a hipótese de ter ou no signo anterior, como eu disse, neste caso, em Aquário, ou no signo solar, em Peixe, ou no signo à frente, que seria Áries ou Carneiro. Porquê? Precisamente porque estes 3 planetas não estão muito longe, estão entre, portanto, o Sol e a Terra. Todos os outros podem estar em posições bem distantes do meu Sol. Portanto, e é assim que nós medimos, quando olhamos para um mapa, nós conseguimos perceber como é que este mapa, ou seja, esta mandala desta pessoa, em que vibração, em que modo de ser é que esta pessoa consegue expressar o seu estar, a sua maneira de ser aos outros. O que é que lhe falta, ou o que é que ele tem a mais, ou se ele é uma pessoa equilibrada em termos de elemento. Isto é fundamental para o seu cotidiano, para o seu dia-a-dia, para o enfrentar de todos os obstáculos que ele depara no seu relacionamento com as terceiras pessoas e com ele mesmo. Porque o que acontece é que o relacionamento é conosco e com o mundo que nos envolve. Muitos de nós somos pessoas interiorizadas, não temos como comunicar com o meio exterior. Outros, pelo contrário, não conseguem olhar para dentro de si e só conseguem ouvir a opinião dos outros e acabam por não conseguir fazer o equilíbrio entre o seu eu interior e o seu meio exterior. Portanto, tudo há uma polaridade e vocês vão ver já do que é que eu vou falar também, que são as polaridades. Ou seja, tudo também em astrologia tem polaridades. Tudo funciona no fundo da inter-relação entre polaridades. Portanto, nós temos elementos, e continuo a falar de elementos que são compatíveis entre si e elementos que não são tão compatíveis entre si. Portanto, quando nós falamos do fogo, nós temos o fogo é compatível com o ar. A terra é compatível com a água. Ou seja, embora estejam opostos, sejam signos opostos, o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, eu, por exemplo, tenho Peixes. Qual é o signo oposto a Peixes? É Virgem. Peixes está ligado ao elemento água. Virgem está ligado ao elemento terra. Eles estão em polos opostos. Um funciona no elemento água, que é Peixes. O outro funciona no elemento terra. Mas a terra não funciona sem a água. A água é vital para a terra. A terra fica ressequida sem a água. Portanto, quando a terra fica ressequida sem a água, imaginem o que é uma pessoa sem elemento água no seu mapa astral. Significa que é uma pessoa sem emoções. Portanto, é uma pessoa que acaba por olhar para os outros e não ser receptiva às emoções do outro. Portanto, estamos a falar de que as polaridades nos mapas é algo que é vital. E eu já vos vou mostrar isso com um mapa aqui, portanto,
ao vivo para vocês perceberem melhor o que eu estou a dizer. Mas, no entanto, fixem, por exemplo, isto que eu vos estou a dizer. Peixes, água, virgem, terra. Terra não funciona sem a água. Olhem para o sertão. O sertão sem a água funciona? Não, está seco. Imaginem isto numa pessoa. O que é uma pessoa sem água? É uma pessoa sem emoções. A pessoa, no fundo, tem que estar equilibrada. O elemento águas tem que estar dentro dela. Precisamente para quê? Para que o seu elemento terra fique, no fundo, adaptável a perceber como é que ele se pode relacionar com os outros, como ele pode captar as emoções do outro, como é que ele pode, no fundo, perceber o que é que se está a passar em tudo aquilo que o outro lhe está a tentar passar a mensagem. Mas, se ele tiver também muita água e não tiver muita terra, o que é que acontece a esta pessoa? Acaba precisamente por ser o contrário. Ele vive num padrão de emoção tal que acaba por não ter nada a sustentá-lo em termos de terra. Portanto, acaba por não ter raízes. Acaba por ter algo que inunda todo o corpo de emoção e todo o corpo dele acaba por estar insustentado em termos de tudo. Agarra não só as emoções dele, como todas as emoções do mundo que está à volta. E, portanto, a terra para ele é algo que lhe falta. E quando ele percebe isto, que lhe falta isto no mapa, ele, embora esteja originalmente com este padrão energético, ele consegue talvez tornear e começar a perceber o porquê de muitas ações que ele no seu próprio dia-a-dia toma. Porque, de facto, esse elemento terra lhe falta. Portanto, com isto é a mesma coisa. O fogo é um elemento fundamental. O fogo é a ação. O fogo é aquilo que nos faz direcionar. O fogo é assertivo. O fogo é aquilo que nos leva a traçar caminhos, a ter iniciativa. É aquilo que nos leva à frente. O ar é aquilo que é a polaridade oposta. É, no fundo, aquilo que atiça o fogo. No fundo, o ar é aquilo que estimula o fogo. Mas nós também não podemos só ter fogo no nosso mapa. Porquê? Porque, no fundo, o que acaba por acontecer é que se tivermos demasiadamente fogo, também nos queimamos. Acabamos por ser, no fundo, pessoas que somos incontroláveis em termos de ação. Portanto, no fundo, o ar acaba, às vezes, por refriar, como a terra, como a água, o mapa todo de uma pessoa. O que é que deve acontecer no mapa de uma pessoa? O que é que deve acontecer em todos nós? Deve ser o balanceamento destes 4 elementos. E isto é fundamental quando olhamos para o mapa de uma pessoa. Um astrólogo, ou vocês próprios, quando olham para o vosso mapa, e eu vou já ensinar-vos uma maneira de vocês medirem. E há astrólogos que medem de uma forma. Portanto, há uns que contam de uma forma, há outros que contam de outra forma. Portanto, isto é variável, não quer dizer, são escolas e escolas. Portanto, isto é algo que não é, digamos, único. A minha forma de contar, portanto, a pontuação que eu vos vou dar de seguida não é idêntica ou não é única. Portanto, estamos aqui a falar de apenas uma passagem de sabedoria que outro astrólogo pode entender, que pode dar outro tipo de pontuação. Portanto, tenhamos isto em conta, meus amigos. Mas eu o que quero vos dizer é que todos nós não somos mais do que algo que é uma fotografia de tudo aquilo que nos rodeia. Portanto, nós somos uma integração do meio ambiente. Somos mais, como é óbvio, porque e a nossa própria energia mental também é meio ambiente. Nós, no fundo, funcionamos através de uma integração de todos estes elementos. Uns somos mais ativos, outros falamos de mais, uns falamos de menos, outros temos mais ar, outros temos menos ar. Estes padrões são interessantíssimos. Jung
foi dos psicólogos suíços que mais estudou e que foi no século passado, no final há 2 séculos e no princípio do século passado, que foi um estudioso desta matéria, mas que os estudos deles continuam como muito atuais. Portanto, estudar Jung é fundamental para perceber a psicologia humana e os elementos para ele foram vitais digamos, na sabedoria que ele construiu e nas teses que ele construiu sobre a psicologia humana e, digamos, de todos os pilares de construção de todas as suas teses, a partir das quais ele criou teorias interessantíssimas sobre as mesmas. Já de seguida continuamos. Vamos continuar agora e vamos ver como é que podemos agrupar todas estas energias ou, como já vimos, os signos, portanto, estão associados aos elementos. Mas para além dos elementos, há também as cruzes ou as 3 maneiras de ser, como vocês podem ver nesse slide que vai passar de seguida aí na Web TV. Portanto, vocês estão a ver esse slide na Web TV, que são as cruzes ou 3 modos de ser. A primeira que vocês têm é a cruz cardinal. E o que é a cruz cardinal? A cruz cardinal é uma cruz que agrupa todos os signos que começam as estações do ano. As estações do ano, estamos a falar onde, como é óbvio, as estações do ano, onde há 4 estações do ano. Existem, digamos, partes do globo onde não existe estações do ano completamente definidas. Existem 2 estações do ano, aquelas que estão mais perto do Equador. Quanto mais nos afastamos do Equador, mais se distinguem as estações do ano. E se estamos no hemisfério norte, temos estações do ano opostas àquelas que estão a ocorrer no hemisfério sul. Portanto, aquilo que vocês têm nesse slide, temos a cruz cardinal. O primeiro slide, e que representa a cruz cardinal, são, digamos, os signos que são os signos impulsionadores. São os signos que são as pessoas que têm a iniciativa de começar uma ação. E, portanto, quando nós olhamos para um mapa, verificamos se temos planetas não só num elemento, e se temos planetas também nestes signos, que são o cardinal, o fixo e o mutável. Portanto, temos normalmente numa estação
digamos, do ano, temos a primeira estação, a segunda estação e a terceira estação do ano. Portanto, no ano temos 4 estações naqueles zonas do globo onde há 4 estações. A primeira estação do ano significa, portanto, todos os signos são aqueles que têm uma ação de arrancar. Significam as pessoas que têm uma iniciativa. E como só vocês veem, temos aí os carneiros, temos aí Áries, que são as pessoas que têm a capacidade de ir em frente com uma ação. São as pessoas que iniciam a estação da primavera no hemisfério norte e que iniciam a estação no hemisfério sul do outono. Portanto, essas pessoas têm, digamos, todas elas uma iniciativa. São pessoas que arrancam, não têm medo de arrancar em aventuras, em ação. São pessoas que, no fundo, desvastam caminhos, são pioneiras, vão em frente, têm, no fundo, algo que é uma meta que elas se propõem a atingir, ou pelo menos são metas que elas, no fundo, acham que deverão não ser obstáculos para elas. São sempre pioneiros. Sejam naquilo que forem, mesmo que estamos aí a ver no mapa, signos como é o signo de Caranguejo, porque o signo de Caranguejo é um signo que nós já vamos ver mais à frente, que é o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. O Caranguejo, embora possa parecer um signo que não seja de iniciativa, porque está numa concha, está debaixo de uma carapaça, pode ser apenas, digamos, algo que não é bem assim. O Caranguejo, ele tem iniciativa, meus amigos, mas é uma iniciativa muito própria. Nós, quando estudarmos o Caranguejo e quem é, digamos, a pessoa que tenha bastantes planetas no signo de Caranguejo, vamos ver que o Caranguejo não é assim. Mas vamos agora reter que estamos a estudar as cruzes, que de facto o modo de ser de pessoas que tenham um signo solar, o ascendente, vários planetas pessoais no signo de Caranguejo, são pessoas que com uma iniciativa de arrancar com um objetivo, traçar caminhos, ir em frente. Balança, são pessoas também de traçar objetivos, ir com projetos em frente, no fundo, derrubar barreiras, ir em frente. Portanto, estamos a falar, portanto, de inícios sempre de estações do ano. No hemisfério norte, outono, no hemisfério sul, primavera. E para finalizar, Capricórnio. Estamos a falar início do inverno no hemisfério norte, início do verão no hemisfério sul. Portanto, estamos a falar de 4 signos que são os primeiros e que são pessoas que arrancam sempre com iniciativas. Ok? Cardeal, signo norte, pessoas assertivas, pessoas combativas, pessoas que seguem um objetivo, se propõem a atingir. Mas, meus amigos, vamos já de seguida ver outro modo de ser e vamos ver se as pessoas no seu mapa, se tiverem só signo cardinal, se elas conseguem, no fundo, elas devastam caminhos, elas pressupõem-se a tomar uma ação, mas será que elas, no fundo, depois conseguem, no fundo, fazer com que a sua ação, aquele plano que elas traçaram, consegue produzir frutos? Então, como é que nós conseguimos ver isso? Vamos ver de seguida como é que vemos se isso consegue ter sequência. Se tiverem planetas ou se tiverem um equilíbrio num outro modo de ter, que é a cruz fixa. Ou seja, a cruz fixa o que é? A cruz fixa é um modo de ter que dá sequência àquilo que começou na cruz cardinal. A cruz cardinal começou com a iniciativa e a cruz fixa, como o nome diz,
fixa a ação. No fundo, o que é que ela consegue fazer? Os outros começaram, este acaba. Portanto, as pessoas que têm a capacidade de começar e no seu mapa astral têm um equilíbrio também de ter um modo de ser fixo, conseguem não só começar, como conseguem igualmente acabar. Portanto, o que é que isto corresponde? Corresponde aos signos do meio. Estamos sempre a falar das estações do ano que no hemisfério norte e hemisfério sul. Estações do ano do meio. Portanto, touro, leão, escorpião e aquário. Portanto, começámos com o verão, a seguir temos, começámos com a primavera, com Áries ou Carneiro, no hemisfério norte, a seguir vem o touro, portanto, depois a seguir vem o leão, pleno verão no hemisfério norte, depois vem o escorpião, que vem antes do inverno, temos em pleno outono, no hemisfério norte, a seguir vem o aquário, que estamos em pleno inverno, a seguir no hemisfério norte. Portanto, estas pessoas que têm bastantes planetas ou planetas bem distribuídos no cardeal e no fixo, estas pessoas conseguem não só acabar aquilo que realmente iniciaram. Se de facto as pessoas tiverem também, e vou mostrar de seguida, planetas igualmente bem distribuídos na cruz mutável, ou seja, é a terceira, a última estação, o último mês da estação do ano, portanto, em Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, estamos a dizer, no fundo, esta cruz, esta forma de ser, o que ela faz? Ela acaba por absorver toda a energia da parte cardial e da parte fixa e distribui, no fundo. Ela é mutável, como o nome diz. Ela é maleável. Ela pega naquilo que começaram, naquilo que fixaram e, no fundo, ela sintetiza e distribui esta energia. Portanto, é algo que as pessoas conseguem adaptar-se. Nós estamos a ver uma pessoa do signo de Gêmeos que é uma pessoa relativamente adaptável. Virgem poderá ser também adaptável, Sagitário igualmente, Peixes também o é. Portanto, quando as pessoas acabam por ter um equilíbrio destas três cruzes, portanto, os planetas bem distribuídos, ou seja, têm os planetas bem distribuídos na cruz fixa, na cruz cardinal, fixa e imutável, quer dizer que as pessoas não só têm a capacidade de iniciar aquilo que começaram, têm a capacidade de acabar aquilo que iniciaram e têm a capacidade depois de distribuir e sintetizar tudo aquilo que eles efetivamente iniciaram, acabaram e, no fundo, acabam por distribuir todo esse saber e tudo aquilo que eles acabaram por concretizar por todos os outros à sua volta. Isto é o ideal. No fundo é ter os 4 elementos harmonicamente bem distribuídos por si e ter estas 3 formas de ser, estas 3 triplicidades, como outros astrólogos chamam, bem distribuídos dentro de si. Nem todos temos, digamos, a harmonia de ter e a facilidade de ter estes 4 elementos bem distribuídos dentro do nosso horóscopo, nem estas triplicidades ou estas 4 ou estes 3 modos de ser bem distribuídos dentro de nós. Portanto, digamos que, enfim,
alguns que são abençoados e o têm, e que, portanto, têm, digamos, uma energia que flui de alguma forma, de uma forma mais ágil e facilitadora. Outros têm uma forma mais difícil ou, digamos, algo mais confusa. Mas os mapas servem para isso, meus amigos. No fundo, para percebermos a energia, como é que essa energia flui dentro de nós. E já vamos ver um caso prático, que é o horóscopo de Nelson Mandela, para vocês perceberem exatamente daquilo que eu acabei de falar. Vimos já de seguida. Portanto, eu vou-vos apresentar agora o mapa de Nelson Mandela, que eu vou... Vocês têm um slide que é a mandala dele, ou seja, representa as energias de Nelson Mandela na hora em que ele nasceu. Portanto, Nelson Mandela, como vocês sabem todos, foi presidente da África do Sul, foi um combatente,
foi uma pessoa que, no fundo, esteve à frente de uma luta de direitos cívicos e de libertação dos direitos humanos e representou os direitos humanos das classes negras da África em todo o mundo, mas chegou a presidente da África do Sul numa idade bem avançada e tornou-se, no fundo, a imagem de alguém que simbolizou, digamos, toda a liberdade e a conquista de um país que hoje em dia consideramos um país estável, porque ele, de facto, conseguiu conduzir, pelo menos até hoje, tem-se demonstrado algo que, de facto, foi obra dele, integrar um país que era um país onde o branco se sobrepunha ao negro em todas as suas, digamos, desvirtudes de impor as diferenciações, e Nelson Mandela, quando no fundo passou a governar, conseguiu com que toda a luta que poderia surgir nessa altura contra o branco não surgisse e passasse a integrar harmoniosamente toda a fluidez de vida entre um povo e outro das duas etnias. Mas isto não quer dizer que tudo esteja perfeito na África do Sul. No entanto, não surgiu a luta racial que todos esperavam que viesse a acontecer. Contudo, nós vamos olhar para o mapa de Nelson Mandela e vamos ver, e não vamos estudar hoje o mapa de Nelson Mandela, vamos só verificar naquilo que eu acabei de falar, como é que ele vibrava nos elementos e no modo de ser dele. Porque eu poderia apresentar e posso apresentar outros mapas, mas não vamos nos focar. Portanto, vamos ver como é que ele de facto vibrava neste modo de ser. Portanto, ele foi uma pessoa que nasceu, portanto, só um minuto, vou passar para um outro slide. Ele nasceu no dia 18 de julho de 1918, na África do Sul, num local chamado Umbala, num Sol no signo de Câncer, ou Caranguejo, o ascendente no signo de Sagitário, portanto, o Sol dele estava em Câncer, em Peixes, portanto, no elemento água. O ascendente dele era signo de Sagitário, portanto, elemento fogo. A Lua estava no signo de Escorpião, portanto, elemento água. O meio do céu dele, portanto, que é a casa 10, nós já vamos depois verificar o estudo das casas, estava no signo de Virgem. Os signos dominantes dele eram Câncer, ou Caranguejo, Leão, Sagitário, portanto, Leão, Câncer, que é água, Leão, que é fogo, Sagitário, que é fogo, Escorpião, que é água. Planetas dominantes, Júpiter, que é um planeta que amplia e que é o regente do ascendente. Eu também já vou explicar o que é o regente. Vênus e Urano. A casa astrológica dominante dele é a casa 7, 8 e 9. Eu também já vou explicar o que são as casas. Agora, os elementos, que é isto que eu vos quero focar, no mapa de Nelson Mandela, eu vou olhar, vocês vão outra vez olhar para o mapa. Portanto, se vocês virem o mapa de Nelson Mandela, nós temos aqui por fora, vocês veem os signos. E os signos, como vocês sabem, e como eu referi no primeiro programa, os signos são, no zodíaco, estão divididos em ângulos de 30 graus. E todos os signos têm 30 graus. Como eu há pouco referi,
Cada um deles está ligado a um elemento, mas todos têm na faixa do zodíaco, têm 30 graus de arco solar. Mas as casas que vocês veem, a primeira casa, portanto, começa aqui na casa 1, que é a casa do ascendente, a casa 2, a casa 3, a casa 4, a 5, a 6, por aqui fora até à casa 12, todas elas, se vocês virem, não têm a mesma amplitude. Porquê? Porque, como eu também já referi nos meus programas, como veem aqui entre esta casa 7, a casa 8, a casa 9, se verificarem, aqui a casa 6 tem esta amplitude, a casa 7 e a casa 8 têm amplitudes diferentes. Porquê? Porque as casas são divididas, também são 12, neste caso, e dependem do local, da hora, da data, do minuto, do segundo em que a pessoa nasce. Portanto, enquanto que os signos são sempre de 30 graus, as casas variam em função do local, portanto, e estamos aqui a falar de longitude, latitude e da hora, portanto, hora, e neste caso estou a falar ano, tanto, mês, hora, minuto e segundo, se souber em que a pessoa nasce. E, portanto, obviamente que isto faz com que cada casa tenha o seu tamanho em função do local onde a pessoa nasceu. Quanto mais perto estivermos do Equador, mais, digamos, mais estas fatias das casas são mais equilibradas com as dos signos solares. Quanto mais afastados estamos, digamos que esta distorção é maior. Mas, para nos focarmos, exatamente, portanto, se vocês virem a concentração dos planetas de Nelson Mandela neste mapa, estão praticamente todos nesta parte do mapa. O mapa divide-se, e isto vai ser algo que eu falarei nos próximos programas, porque eu acho bastante importante, porque também tem muito significado. O mapa divide-se em 4 partes. E estas 4 partes, podemos dizer que são partes que têm a ver com a personalidade da pessoa, os modos de ser também da pessoa. E se no fundo repararmos, praticamente à exceção aqui do Urano, e é único porque temos aqui Quiron, pronto, que é a ferida da alma, mas daqui temos Urano, é o único planeta que está abaixo da linha do horizonte. Todos os outros estão acima da linha do horizonte. Portanto, digamos que todos os planetas de Nelson Mandela encontram-se praticamente no terceiro quadrante. Temos aqui, neste caso, Áries e temos a Lua. Portanto, peço desculpa, temos aqui o Marte e temos aqui a Lua, nestes dois, e o resto estão todos centrados aqui neste terceiro quadrante. Agora, o que eu quero focar para vocês é que os elementos que eu há pouco acabei de falar, a água, o fogo, o ar e a terra, de Nelson Mandela, estavam assim distribuídos. Eu não considerei o descendente. Existem astrólogos que consideram o descendente como um elemento também importante nos elementos. Eu não o considero, mas há astrólogos que o consideram. Neste caso, eu não o considerei. Portanto, considerei o Sol, o Júpiter, Plutão e a Lua. Portanto, o Sol, a Lua e o ascendente têm pontuação 3. Os planetas pessoais, portanto, todos têm pontuação 2.
Júpiter, Saturno e os lentos têm pontuação 1. A soma deles todos deve fazer 20. Portanto, se vocês olharem para este mapa, os elementos de Nelson Mandela, ele vibrava em água, a soma dele era 8, fogo 7, ar 5 e terra 0. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Nelson Mandela tinha praticamente, não tinha elemento nenhum em termos de terra. Para ele, terra, que no fundo simboliza os bens materiais, tudo aquilo que está ligado às fundações, à posse, às raízes. Para ele, no seu mapa astral, não existia. Não há qualquer elemento terra no mapa astral dele. Portanto, todos os elementos se distribuem, ou seja, praticamente entre a água, o fogo e o ar. Isto significa que ele vibrava, sobretudo, no plano das emoções e no plano do fogo. Ou seja, ele numa primeira fase de vida, ele vibrava na assertividade, na guerrilha. Vocês, se bem se lembram da história dele, ele foi, digamos, o líder do ANC, portanto foi ele que iniciou, digamos, os primeiros movimentos de luta do movimento armado contra a ditadura que era imposta na África do Sul. Tudo isto está aqui no elemento fogo dele. Ele, no fundo, acabava por ser aquele homem que impunha toda essa movimentação que acabava por lhe dar essa assertividade de ele conseguir ir em frente com toda essa posse de fogo que ele tinha no seu elemento de constituição, de maneira de ser. Mas, no entanto, ele era um homem extremamente emotivo. Era uma pessoa que compreendia, de alguma forma, toda a vibração emotiva de quem estava à volta dele. E daí, talvez, que ele acabava por perceber a emoção das pessoas, não só da raça negra, como da raça branca. Há testemunhos de que, quando ele estava na prisão, ele tinha, digamos, uma pessoa que no fundo era o guarda prisional dele, que era branco, e era um dos melhores amigos dele, porque ele conversava com ele no sentido de ele perceber ou fazer entender as suas emoções e passar aquilo que lhe ia, digamos, transmitia aquilo que ia dentro dele e percebia o que é que o outro, no fundo, lhe queria passar. E isto acabava, no fundo, por fazer, digamos, toda esta comunicação de alma, podemos dizer desta forma, entre essa vibração do que era a maneira de pensar das pessoas brancas e da pessoa de alguma forma, daquilo que se passava na alma das pessoas negras, se assim podemos dizer. E era este mix, digamos, de emotividade que ele conseguia entender dentro do estar dele, que fez dele, digamos, um símbolo da pátria, digamos, contemporânea da África do Sul. A terra, os bens materiais para ele não tinham importância. Isso, no mapa dele, para mim, segundo o meu ponto de vista, não exprimia qualquer, digamos, posição. Ele, no fundo, também não era um homem com grande dom de palavra, embora o tivesse, porque ele tinha Marte, Vênus e Urano na casa, ligado a um elemento de ar, em signos de ar. Portanto, também tinha um dom de palavra, digamos assim. Portanto, no fundo, os três elementos principais, mas, sobretudo, a compreensão daquilo que ia na alma do povo africano, fosse ele branco ou fosse ele negro,
fez dele aquele líder carismático que conseguia, no fundo, espelhar a emoção do estar real de uma nação. E foi isso que ele conseguiu transmitir ao mundo, e foi isso que, no fundo, quando ele, há poucos meses, no ano passado, ele desencarnou, acabou por levar àquela nação tantas pessoas de tantos diferentes países e tantas pessoas de tantas ideologias diferentes, porque ele de facto era um ser carismático, na minha ótica, por esta perspectiva. Quanto às modalidades que ele tinha no seu mapa, ele de facto era uma pessoa que conseguiu fazer tudo aquilo que se preparou a fazer. Ele era uma pessoa que de facto começou a fazer aquilo a que se propôs, porque ele era uma pessoa que tinha 7 em termos de iniciativa, ele iniciou, ele fixou, porque tinha 8, ou seja, ele começou e acabou, e ele era mutável, ou seja, ele acabou por depois sintetizar e conseguir espalhar tudo aquilo que, no fundo, também acabou por ser a obra de Nelson Mandela. Ele, no fundo, tinha um mapa harmonioso no aspecto da forma de ser dele. A única coisa que, no facto, ele acabava por não ter a capacidade de, efetivamente, ter era o elemento terra. Se vocês verem, se lembrarem, em termos da história dele, ele passou grande parte da vida dele na cadeia. A cadeia foi para ele a casa dele durante décadas. E isto acabou, de alguma forma, também por lhe tirar essa faceta terrena, digamos, se podemos dizer, do mundo cotidiano cá de fora. Talvez esta parte da terra não lhe tenha feito sentir esta pressão no dia-a-dia dele. Mas de alguma forma todos os outros elementos contribuíram para ser o elemento carismático que ele foi. Vou mostrar novamente, só a título de curiosidade, o que é que o levou a ser um líder, digamos, em termos de idade, no mapa, e que mostra porque é que ele foi só com 70 e tal anos presidente da República da África do Sul. Se vocês repararem, ele tinha o Sol aqui em Câncer, e ele tinha Urano, peço desculpa, Saturno em Leão, quase Saturno fazia aqui, portanto, alguns aspectos, alguns positivos, outros não tanto, mas tudo indicava no mapa dele este Saturno nesta posição na casa 9, que ele seria, portanto, líder, mas se fosse líder um dia, seria numa situação de uma idade bastante avançada. Portanto, o que se veio a confirmar, portanto, que foi em 70 ou 72 ou 73 anos, se bem me recordo que ele teve, portanto, o seu primeiro e único mandato. Portanto, espero que com esta pequena síntese, no entanto, eu vou manter este mapa para falarmos das casas logo a seguir a este pequeno intervalo sobre as casas e sobre os ângulos ou aspectos no mapa astral. Mas é apenas um highlight, porque eu vou dedicar um programa a falar sobre as casas astrológicas. Já de seguida.
portanto, vamos continuar. Vamos falar. Não vos vou neste primeiro programa, como eu disse ao princípio, vamos falar de coisas simples. Falar de algo que muitas pessoas falam e que para muitos são, digamos, novidades, penso eu. Vamos falar de aspectos. O que são aspectos? Aspectos são ângulos. Continuando a olhar para um mapa de Nelson Mandela, vamos usá-lo agora só a título de curiosidade, nós vemos neste mapa várias linhas vermelhas e várias linhas azuis. Eu não me vou referir especificamente neste mapa quais são, mas que vocês podem tirar em qualquer portanto, programa que existe na net, desde que ponham a data, a hora, o local, vocês conseguem construir isto que está aqui. Portanto, é muito fácil, existem programas grátis que vos dão precisamente este mapa que vocês têm à vossa frente. E nesta caixinha de cima, vocês têm precisamente em todos os planetas e os signos em que esses mesmos planetas estão. Portanto, já vimos que os planetas estão associados a signos. Já vimos que os signos estão associados a elementos. Isto é importante. Agora, existem signos que estão associados a elementos fogo, a elemento ar, a elemento terra e a elemento água. Há mapas que estão muito distorcidos, há outros que estão muito harmonizados. Já vimos neste Nelson Mandela que falta-lhe totalmente o elemento terra. Mas o que acontece é que dentro aqui destes planetas, nós temos planetas que são nossos, que nós chamamos os nossos planetas pessoais, e que eu falei nos primeiros programas e que vou dedicar vários programas sequenciais, que são o Sol, a Lua, o Mercúrio, portanto vamos sucessivamente por aqui fora, Vênus, Marte, portanto, e ficamos por aqui. Depois temos aqui Júpiter e Saturno, que existem, astrólogos têm umas denominações, eu chamo-lhes planetas sociais, designo-os por planetas sociais, porquê? Porque eles fazem a ponte para, digamos, os planetas seguintes, que são Urano, Neptuno e Plutão. Urano, Neptuno e Plutão são planetas de gerações. Porquê? Porque são planetas que andam muito devagar, estão muito distantes da Terra. Como eu já referi por diversas vezes, se vocês têm uma comunidade de amigos que pertence à vossa geração, muitos deles têm os seus planetas, Urano, Neptuno e Plutão, e por vezes também Saturno e Júpiter, embora eles andem mais rápidos, no mesmo signo que o vosso. A única diferença, por vezes, é que eles, eles estão no mesmo signo, podem estar em casas diferentes da vossa. Já lá vamos. Mas fixem isto. Portanto, planetas pessoais, nós chamamos, eu quero aqui vocês desse lado podem estar a dizer, o Sol não é um planeta, a Lua não é um planeta. Verdade. Mas nós aqui, para facilitar em astrologia, designamos o Sol e a Lua por planetas ou luminares. Pronto. Mas é por uma questão de facilidade. Portanto, desde o Sol, no fundo, até Marte, são planetas pessoais.
Depois temos Júpiter e Saturno, que são planetas sociais. Depois temos os chamados planetas lentos, que marcam gerações. De seguida, vocês veem aqui embaixo, esses mesmos planetas, que se vocês virem estão aqui de lado. Depois temos aqui o True Node, que vocês verificarem aqui, que é a cabeça e a cauda do dragão, que eu falei nos últimos programas, até antes do programa de Iemanjá, que eu falei na web rádio. Portanto, é o True Node em inglês, que é a cabeça, e aqui, desculpem, a cabeça do dragão ou o nódulo norte. E depois temos o Quiran, que irei dedicar um programa, e depois temos o ascendente e o meio do céu. O ascendente está aqui, o meio do céu está ali. E aqui o descendente, que normalmente não aparece aqui. Portanto, eu normalmente, quando há pouco referi e fiz, portanto, aquelas contas, eu não considero o descendente. Existem astrólogos que o consideram. Bom, mas pegando aqui até ao pelotão, se vocês verificarem, e aqui, portanto, o True Node e o Quiran, o ascendente e o descendente, é distribuído aqui, portanto, vocês veem, é distribuído. E o que é que representam estes símbolos que vocês veem aqui? Isto, a vermelho, representam ângulos, que são ângulos. Eu vou começar ao contrário. Os azuis. Os azuis representam ângulos facilitadores. Ou seja, são ângulos que, no fundo, representam aspectos de energias ou ângulos entre planetas que dão-nos, desde a nossa nascença, uma facilidade energética ou, digamos, uma correspondência de energias que nos abre mais caminhos, ou seja, nos amplia de alguma forma e nos abre portas, digamos assim. Temos a vermelho, digamos, outros aspectos ou outras expressões angulares de ângulos de energia que são formas de pressão que são mais difíceis no nosso cotidiano de lidar. Daí que muitas vezes nós, ao percebermos que pressões são estas, que energias são estas, que nos dão esta dificuldade, nós percebemos exatamente aquilo em que padrão vibracional nós estamos a viver, meus amigos. Portanto, o que é que eu quero dizer? Quando vocês olham aqui para este triângulozinho, aqui entre o Sol e a Lua de Mandela, vocês estão a olhar para um trígono. É um triângulo, portanto, entre o Sol dele, que está ali. Se vocês repararem, peço desculpa, que eu estou a tentar pôr o Sol aqui, o Sol dele está aqui e a Lua dele, que está aqui, forma um azul, um ângulo de 120 graus, a que nós chamamos trígono. Isto é algo que eu falarei mais à frente, é um ângulo de 120 graus em que facilita, lá está, o modo de ser dele, o exterior, a consciência, com um inconsciente dele, a alma dele, o ser interior dele, ou seja, o lado feminino dele, o yang, o yin, entre ele estão harmonizados. Estes estares são estares que fluíam harmonicamente na maneira de ser de Nelson Mandela. Portanto, eram energias que de alguma forma estavam facilitadas na matriz energética de nascença dele. Portanto, era algo facilitador.
O que é que nós aqui, por exemplo, temos mais? Eu não estou, portanto, aqui a dizer... só estou a dar pequenos exemplos. Portanto, por exemplo, temos aqui entre Marte e estamos aqui entre Mercúrio. Ou seja, temos aqui um ângulo de 60 graus. Vamos procurar aqui Marte e Mercúrio. Ângulo de 60 graus. Portanto, temos aqui um ângulo de 60 graus. Vocês estão a ver a linha azul. O que é que queria isto dizer? Portanto, Marte, com a sua energia, Marte é, no fundo, é a parte, digamos, assertiva na forma masculina do homem. No fundo, como vocês sabem, Nelson Mandela casou 3 vezes, era um homem que, no fundo, tinha um charme junto às mulheres, no seu mapa, aliás, isso pode-se demonstrar aqui até pela própria casa 7, ele tem Vênus na casa 7, mas ele era um homem que, de alguma forma, tinha uma maneira e uma particularidade de junto, carismático, junto, porque tinha Mercúrio de alguma forma bem harmonizado com o seu Marte, portanto exprimia, tinha um canal de comunicação verbal bem harmonizado, ele exprimia toda essa sua forma assertiva que Marte exprime de uma forma harmonizada. Portanto, isto é uma forma harmonizada e facilitadora. Vamos ver agora algo que não estava tão harmonizado dentro dele. Vamos olhar aqui para este quadradinho vermelho. Este quadradinho vermelho é uma quadratura. Isto significa que era um ângulo de 90 graus. Ângulos de 90 graus são ângulos mais difíceis. São ângulos, para mim, dos mais desafiadores dentro do mapa. São ângulos entre elementos opostos, são ângulos que fazem, no fundo, pressões, que no fundo são conflitos completamente diferenciais, são lutas internas dentro de nós e, portanto, temos aqui dentro dele algo que foi sempre muito conflituoso. Eu não vou, portanto, aqui falar mais, só quero dizer que todas as quadraturas, tudo aquilo, e se vocês virem, estamos aqui a falar entre Saturno, que no fundo está aqui, e a Lua. Temos Lua aqui e, no fundo, temos Saturno ali. Vocês veem que temos algo que é uma linha vermelha. Isto quer dizer que era algo que, dentro dele, era uma luta interna e que ele, ao longo da sua vida, teve que lidar com esta vibração. Se ele entendesse que vibração era esta, ele, possivelmente, ele perceberia que, ou tentaria harmonizá-la. Vamos olhar vamos ver se ele tem aqui uma oposição. Vamos olhar aqui para uma oposição que eventualmente ele tenha. Ele no seu mapa tem apenas aqui uma oposição de Quiron, mas é só para vos mostrar. Quiron no seu mapa está aqui. Quiron está oposto a Vênus. Quiron aqui no mapa não está com nenhuma linha vermelha, mas Quiron no fundo está aqui, no fundo está aqui Quiron, penso que é Quiron, peço desculpa, não, é exatamente, não, é a cabeça do dragão. Ele tem a cabeça do dragão oposta a Vênus, não está aqui com uma linha vermelha, mas se tivesse, ela estaria aqui, nesta linha. Portanto, o que é que isto quer dizer? No fundo, estamos aqui a falar de algo que é, no fundo, uma oposição entre dois polos opostos. Estamos a falar sempre de duas vibrações em que algo está a puxar para um lado consciente e um lado inconsciente, até se integrarem perfeitamente, até uma conseguir entender a outra. Quando as duas se harmonizam, digamos que o conflito está resolvido.
Para mim, as oposições são mais facilitadoras que as quadraturas. As quadraturas é algo sempre que remexe dentro de nós, como se fosse um remoinho. No fundo, as oposições é sempre algo que acaba sempre que, quando a pessoa entende o lado oposto e integra, é como a polaridade acaba por harmonizar esse conflito. Portanto, isto são, no fundo, há mais ângulos. E no fundo, alguns são, eu estou a falar apenas dos ângulos principais. Em astrologia há outros subângulos que alguns também são importantes para quem analisa o mapa. Eu não me vou agora focar sobre esses, há os quincônsios, há muitos outros, mas que eu agora não vou focar. Quero apenas que vocês fixem estes, no fundo, esqueci-me de falar das conjunções, que é extremamente importante. É quando, no fundo, vamos falar aqui, por exemplo, desta conjunção. Conjunção é quando um planeta está completamente sobreposto ao outro, ou tem uma orbe que é uma diferença muito pequena entre um e outro. Por exemplo, temos aqui que é, portanto, a conjunção entre Neptuno e Urano. Estamos aqui a falar entre Neptuno, penso eu, que é só um momento. Plutão-Júpiter, pronto, temos aqui Plutão-Júpiter. Portanto, Plutão-Júpiter praticamente estão conjuntos. Estamos a falar aqui de dois planetas que têm uma orbe aqui relativa. Uma orbe, o que é uma orbe? Uma orbe é um pequeno desnível, porque uma conjunção é 0 graus. Mas quando os planetas ou são lentos ou estão muito próximos um do outro, damos 1, 2, é conforme os planetas, damos 1, 2, 3 graus de diferença, conforme seja entre eles, para considerarmos uma conjunção. Aí o que é que acontece? A energia dos dois planetas sobrepõe-se uma à outra. Umas vezes as conjunções são, digamos, facilitadoras, outras não são tão facilitadoras assim. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, eu se tiver uma conjunção de Mercúrio com o meu Sol, o que é que isto me vai dar? Vai-me dar, de alguma forma, uma projeção da minha maneira de expressar o meu eu junto das outras pessoas ou no mundo exterior. Se eu tiver uma conjunção da minha Lua com o meu Sol, isto vai-me dar um misto do meu eu interior com a minha maneira de ser exterior. E isto pode fazer fundir um pouco, dar, digamos, um mix um pouco, às vezes, andrógeno da minha maneira de ser, o que é, para mim, difícil. Portanto, às vezes há conjunções que não são tão facilitadoras, há outras conjunções que, de facto, são facilitadoras. Portanto, eu dei uma aproximação, um highlight do que é que são os ângulos. E, para terminar este programa, vou apenas falar das casas de uma forma muito rápida e falarei num próximo programa da energia específica de cada casa. Já de seguida. Então, para terminar este programa de hoje, e vou falar para algo que muitas pessoas não entendem o que são as casas astrológicas.
As casas astrológicas, meus amigos, as pessoas confundem muitas vezes o que são as casas. E eu, quando comecei a estudar astrologia, confesso-vos que foi algo que eu particularmente tive alguma dificuldade, porque os professores também eles próprios não explicam ou têm alguma dificuldade em transmitir o que são as casas astrológicas. As casas astrológicas não têm nada de difícil em perceber. As casas astrológicas são áreas de vida onde nós vamos viver as energias dos signos e as energias dos planetas que eventualmente estejam nessas casas, tenham aterrado nessas casas astrológicas. As casas astrológicas são 12, mas elas também estão associadas à própria energia delas, daí a confusão que muitas pessoas têm entre as casas astrológicas e os signos. Confundem os signos e as casas astrológicas, porque a energia das casas astrológicas está muito associada à energia dos próprios signos. Porque, se vocês olharem, e eu vou pedir para vocês olharem aqui para o mapa de Nelson Mandela. Se Nelson Mandela tivesse um mapa, digamos, standard, o que é que eu quero dizer standard? Ele teria na casa 1 Áries ou Carneiro. No entanto, ele, se vocês começarem a ver na casa 1, a casa 1 começa onde diz AC, que é o ascendente. A casa 1, meus amigos, é a casa do ascendente. Fixem bem isto. Casa 1 é a casa do ascendente. A casa do ascendente, ou a casa 1, inicia-se aqui, onde está AC. E, portanto, ele tem o seu ascendente em Sagitário. Estão a ver ali? Sagitário. A linha da casa 1 interseta o signo de Sagitário. É aqui que inicia a casa 1. E a casa 1 termina ali em Capricórnio. Mas se ele tivesse, imaginem, um zodíaco standard, o que é que eu dizer standard? A casa 1 estaria aqui com Áries ou Carneiro, a casa 2 estaria com Touro, a casa 3 com Gêmeos, a casa 4 com Câncer ou Caranguejo, assim com Leão, e sucessivamente até à 12 a terminar com Peixe. Mas não é assim que funciona. A 1 está aqui sempre, em todos os mapas, a 2 está aqui sempre em todos os mapas, a 3 está aqui sempre em todos os mapas. A única coisa que difere, como eu há pouco disse, é que o ângulo da 1, da 2 e da 3 difere em função do local onde você nasceu, da hora de nascimento, onde você nasceu. Agora, aqui à volta, isto difere, obviamente também, em função do que está a acontecer nos céus, como você nasceu também. Portanto, isto não pode, obviamente, coincidir que cada um coincida com Áries ou Carneiro. Mas isso é só por mero acaso, se acontecer no mês certo em que isso tiver que acontecer, e no local e no dia em que tiver que acontecer. Não aconteceu no caso específico de Nelson Mandela. Ele nasceu no dia 18 de julho, portanto, ele pertence ao signo de Caranguejo, e no local onde nasceu, o signo de Caranguejo, e na hora em que ele nasceu, o signo de Caranguejo estava aqui, e o signo de Caranguejo, se tivesse num mapa standard, estaria aqui, digamos, neste local, na casa, em cima da casa 4. Portanto, o que é que isto quer dizer? A casa 1, as casas são
áreas de vida, mas as casas têm sempre uma associação à energia do signo que deveria estar lá. E depois vamos ver se está lá o outro signo, como é que isso vai influenciar o facto de estar lá outro signo. Mas primeiro vamos dar nomes a cada casa. O que é a cada um? E vou só enunciar, meus amigos, porque depois vamos dar um programa específico para a energia de cada uma das casas. A cada um é a casa do ascendente. É a casa de como as pessoas nos veem. A cada um está associada ao eu, à forma como as pessoas olham para nós. É a primeira imagem como as pessoas nos conhecem. É como se nós estivéssemos numa casa de vidro. Se estamos vestidos de azul, as pessoas olham para nós como se nós estivéssemos vestidos de azul. Se nós estamos vestidos de cor-de-rosa, é como se nós estivéssemos vestidos de cor-de-rosa. É a forma como nós nos apresentamos ao mundo. Há muitas questões que se colocam. Será que o signo ascendente, depois dos 30 anos, é o signo que mais prevalece? Vamos dar resposta a isso mais tarde. Mas a cada um é a casa com que nós nos apresentamos ao mundo. É a primeira forma de ser, é o primeiro ciclo. É aquilo que nós dizemos, aqui estamos, olhem para mim, eu sou assim. Eu sou como sou. É desta forma que vocês me veem. É apenas a primeira abordagem. Depois vamos ver como é que isto se desenvolve. A segunda casa é os meus bens. É aquilo que eu efetivamente tenho. As minhas posses. O meu dinheiro. Como é que eu tenho os meus bens materiais? Como é que eu lido com os meus recursos? Como é que eu tenho apetência para gerar recursos? Como é que eu olho para esta forma de estar? Não se esqueçam que, enquanto a cada um está ligada, como eu sou, como eu estou, como é que me olham, eu sou assim, está ligada à energia de carneiro, à energia de fogo, eu sou assim, olhem para mim, eu estou aqui, eu sou assim. A energia 2 está ligada a touro, à terra, os meus recursos, é como é que eu ganho, como é que eu faço dinheiro, como é que eu olho para a maneira de desenvolver os meus bens, como é que isto é as posses, as minhas posses, a minha forma de olhar desta forma, a terceira casa, estamos a falar de Gêmeos, ar. Como é que eu comunico? A minha primeira forma de comunicar com o outro não é as teses filosóficas, é o dia a dia, aquela conversa, digamos, fácil, solta, a comunicação, a maneira de ser, aquela conversa informal, o estar, o dia a dia, a conversa ligeira, não muito pesada, a nossa conversa com os nossos amigos, solta, leve. Esta é a forma de estar de Gêmeos. Porquê Gêmeos? Porque muitas pessoas dizem que este signo de Gêmeos, há os Gêmeos que, como vocês sabem, Gêmeos, há um Gêmeos que se expressa de uma forma e há o outro que vive um pouco na sombra dos Gêmeos, do outro Gêmeos. É verdade, e muitas pessoas dizem que só no sentido simbólico, só quando um dos Gêmeos morre, é que o outro consegue soltar-se verdadeiramente para a vida. E muitas vezes isso é o que acontece quando uma pessoa vibra no sentido do signo de Gêmeos. Muitas vezes temos este lado de sombra dentro de nós. E só quando, de facto, conseguimos soltar este nosso lado de sombra é que nós conseguimos expressar verdadeiramente esta forma de soltar-se dentro de nós.
esta é uma casa de ar. Está ligada à maneira de comunicar com os outros. Casa 4. Uma casa muito importante no mapa. A casa 1 é a casa do ascendente. Como eu frisei, é uma das principais casas. É a casa 1, a casa 4, a casa 7, o meio do céu. A casa 4 é a casa das fundações. É a casa do fundo do céu. É a casa das raízes. É a casa da nossa casa. É a casa dos antepassados. É a casa onde nós vamos buscar as memórias. É aquela casa onde nós muitas vezes guardamos tudo aquilo que é por vezes sombrio e não sombrio. É o que eu digo por vezes. Não deitem fora a casa 4, mas também não é a casa onde nós devemos ir lá sempre esconder-nos. A casa 4 é a casa do arquivo bom da vida, ou seja, é onde nós devemos guardar aquelas memórias para a gente rir delas. Não é o arquivo sombrio das coisas que passamos erradas e onde nós vivemos nas memórias egocentradas daquilo que correu mal. Mas muitos de nós vivemos nesta casa 4 das fundações, aqui bem presas. Esta casa 4 é uma das casas muito importantes no mapa astral das pessoas. É aqui que nós muitas vezes estamos presas. Está ligada à energia de caranguejo. Está ligada a Câncer. Portanto, esta casa 4 é a casa das fundações. Casa 5. Aqui é a casa do Sol, do Leão, do nosso ego. É a casa dos filhos, é a casa do palco, é a casa da criatividade, é a casa dos filhos, também são uma criação. Se no fundo nós pensarmos, os filhos é uma criação nossa. Muitas vezes as pessoas pensam que é uma criação que nós devemos dar, não dar aquela criatividade no sentido de cada vez fazer com que aquela pessoa que nós criamos, dar-lhe cada vez mais pinceladas para ser uma obra de arte. Nós a criamos para pô-la no mundo, para ela soltar rédeas também. Mas é a casa da criatividade, é a casa do palco, é a casa onde nós, no fundo, queremos que nos olhem para nós. É a casa das relações, do romantismo rápido, do namoro, digamos, daquela paqueirar, como se diz aqui no Brasil. É aquela maneira da alegria solta. É uma casa, digamos, de sol. Pronto, porque, como vocês sabem, Leão, quem rege Leão é o Sol. Portanto, temos aqui o palco. A casa 6 é uma casa, para mim, muitas pessoas dizem, é uma casa de terra, mas é casa do trabalho. É uma casa, para mim, purificadora em termos de saúde. Porque já vamos à casa 12. Eu ainda não falei das polaridades, mas já vou falar. A casa 6 é a casa do trabalho. É uma casa onde, no fundo, pode ter uma casa de mesquinhez. Porque, no fundo, a pessoa da casa 6 é uma área de vida onde nós pomos, ou só olhamos para o nosso próprio trabalho e pomos defeito no outro. Ou pode ter uma casa de ter posto ao serviço. E quando é posto ao serviço, é posto ao serviço acima, já a um nível superior, mas pode ter também uma casa um pouquinho posta abaixo, porque é aquele trabalho que eu considero, digamos, um trabalho muito periférico, no sentido de organizar a casa, organizar só um meio cotidiano. É uma casa de organização, mas quando a pessoa toma consciência que não é só essa organização, consegue ir muito mais além. Mas também é a casa da saúde, é a casa purificadora do nosso corpo. É aqui que também nós, se tivermos consciência, conseguimos ultrapassar e perceber que o nosso corpo é também isto
que aqui está e que nos pode conduzir enquanto nós estivermos aqui neste mundo, ser algo que nos pode levar a caminhos bem acima daquilo que nós podemos considerar o caminho imediato. Portanto, olhem para o vosso corpo e para a vossa casa 6. É aqui que vocês são, digamos, purificados a nível do vosso próprio corpo. Descendente, uma casa muito olhada, porque quando as pessoas procuram e dizem como vão os meus amores, é aqui na casa 7, a casa de balança. Quer dizer, no fundo, é a casa das relações. Hoje em dia, eu não falei aqui na casa 4, a casa 4 é a casa da família, é a casa da relação do casamento. É aqui, no fundo, também se olha a família no caso, quando eu digo eu vou casar, então olhamos para a casa 4. É aquela relação já mais, no sentido é, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu vou construir uma relação mais sólida no sentido de mais profunda, digamos, em termos temporais, olhamos para a casa 4. Quando queremos paquerar, olhamos para a casa 5. Quando queremos ver uma relação de companheirismo, digamos, hoje em dia temos relações bem diferentes do que tínhamos há 20, 30 anos, olhamos aqui porque para mim relacionamento é partilha. Partilha no bom sentido. Ou seja, partilhar é dar espaço ao outro. O outro tem que ter espaço. Tem que ter a sua própria independência. Compartilhar é também, digamos, viver aquilo que tem que ser vivido a dois, mas o outro também tem que ter o seu espaço para viver a sua própria vida. E isto é que é a casa 7. É harmonizar a forma de viver a dois. Mas também é uma casa das sociedades. Aqui também se pode ver a parceria das sociedades. Portanto, aqui na casa 7, é a casa dos relacionamentos, mas hoje em dia a relação pode ser vista em vários ângulos. Aqui, na casa 5, na casa 4, dependendo do tipo de relações que queremos ver. Casa 8, a casa da morte e renascimento, está ligado à casa de Escorpião. Para mim, das casas mais complexas, mais intrigantes, mais, como é que eu hei de expressar? Para mim, a casa 8 é a casa que pode trazer pessoas que renascem das cinzas. No fundo, são fênixes, que quando se soltam das profundezas e percebem que há uma luz, são pessoas profundamente renascidas. No entanto, também podem ser pessoas que passam a viver sempre em algo que é o fogo dentro da água, aquele fogo que nunca apaga. É, no fundo, as águas plutónicas que são remexidas e que trazem sempre todo aquele, como é que eu hei de dizer, toda aquela explosão plutónica que nos traz para cima e que nos faz dar todo uma energia negativa. Mas quando as pessoas percebem que depois daquela morte vem uma luz e uma nova vida, as pessoas vibram numa outra energia totalmente diferente. Mas esta casa também é a casa dos dinheiros. É aqui que vocês olham quando estamos a falar de especulação, como estamos a falar do dinheiro, dos casamentos, das heranças, dos maridos, de todo esse tipo de dinheiro. O dinheiro nosso é a casa 2. Aquele dinheiro que nós é gerado pela nossa própria renda. O outro dinheiro que é gerado por especulação financeira, que é gerado pelas heranças, que é gerado pelo rendimento de outras pessoas que não somos nós, é a casa 8 que tem que ser olhada. Esta casa é uma casa intrigante porque vibra numa energia muito especial. Muitas pessoas que são, digamos, que
são iniciáticas, vêm desta casa 8, porque são pessoas que vibraram em patamares energéticos difíceis, mas que renascem para outras vidas e outros patamares energéticos completamente distintos. Casa 9, a casa das grandes viagens, a casa das filosofias, estamos aqui a falar de uma casa de fogo, estamos a falar aqui da casa de Sagitário, estamos aqui a falar das grandes filosofias, das grandes viagens, saímos aqui da casa digamos, da morte e de renascimento e entramos, digamos, nas filosofias de vida, nas filosofias das grandes viagens, na busca do conhecimento. Casa 10 é a casa mais alta. Estamos a falar aqui, é aquilo que, oposta ao fundo do céu, é onde se atinge o meio do céu, é o ponto mais alto da escalada, é aquilo onde é a projeção que você vai ter no mundo, é o ponto mais alto da escalada do nosso mapa, é aquilo que no fundo um dia você pode atingir, é o meio do céu, é o esforço que você tem que atingir para se pôr naquele ponto. Não sei, depende de mapa para mapa. Casa 11. A casa 11, mas aqui também, só falar mais um pouquinho, é a projeção social. É como os outros o veem no seu trabalho. É todo esse olhar dos outros para o foco social de si na vida. Daí que é o alto do topo, é como os outros olham para si. Isto é casa 10, casa 11. Casa 11 é a casa dos grupos. É o oposto à casa 5. Casa 5 é o eu. A casa eu no sentido da casa do palco. A casa 11 é a casa do grupo. É a casa onde você vai integrar e dizer: aqui estou eu e mais os outros todos que me rodeiam. Não interessa qual é o grupo que eu estou a falar. Pode ser o clube de futebol, pode ser o grupo de dança que você dança às quartas, quintas, pode ser o clube, pode ser o grupo de astrologia, pode ser aquilo que você queira. É o grupo. A casa 12. É o fim do ciclo disto tudo. No fundo, a casa 12 não é mais do que o fechar de todas estas energias que ocorremos todas aqui. É a casa dos segredos. É uma casa indecifrável. É a casa do misticismo. É a casa, como é que eu ia dizer, fecha um ciclo. No entanto, abre a porta para o ciclo seguinte, para a casa 1. Esta é uma casa em que muitos dizem que é das memórias, é casa de outras vidas, é aqui que se pode ler o que é que se passou em vidas passadas. Pode-se ler aqui muito o que é que dos planetas que cá estão, daquilo que aqui estiver. Portanto, esta casa 12 é uma casa muito especial, como é o signo de Peixes também o é. Portanto, é uma casa que no fundo termina, e que está ligada, como é óbvio, à energia de Peixes. Portanto, é uma casa de fecho de ciclo. Algo para terminar, portanto, toda esta primeira aula, que poderemos considerar assim, são as polaridades que eu não quero deixar de falar. As polaridades é a integração das energias. A cada um integra com as energias da casa 7. Eu faço ao mundo os outros. Lembram-se? Casa 7, os outros. O relacionamento com os outros. Eu tenho que me integrar com o relacionamento com os outros. Quando eu faço esta polaridade, quando eu integro a energia da casa 1 com a casa 7, estou a harmonizar. Quando eu integro os meus dinheiros ou, no fundo, os meus fundos
com a casa 8, que é toda a energia do aqui, os bens materiais, com toda esta revolução da casa 8, eu estou a integrar. Eu estou aqui, no fundo, a casa 8 é perder e ganhar. Esta casa 8 é uma casa extremamente complexa, depois havemos de falar dela. A casa 3, eu aqui estou a falar das pequenas conversas, da conversa do dia a dia. A casa 9, estou a falar das grandes filosofias. Portanto, a integração da polaridade destas duas casas, da casa 3 com a casa 9. O pequeno saber com o grande saber. Portanto, estamos a falar destas 3 casas. E sucessivamente por aqui fora. O que eu quero só passar é que tudo na astrologia é polaridades. E tudo na astrologia é integração de energias. E só quando nós integramos as energias e as polaridades opostas, conseguimos a harmonização, meus amigos. E isto é fundamental em astrologia. É perceber que a integração com os polos opostos. E, portanto, isto foi apenas um highlight dos pilares da astrologia. No próximo programa, na Web TV, eu irei detalhadamente falar de cada um destes pilares. E, portanto, meus amigos, espero que este segundo programa tenha tido algum proveito para vocês. Foi um prazer enorme estar convosco mais uma vez e, portanto, até à próxima. Envolve. Muitos de nós somos pessoas interiorizadas. Não temos como comunicar com o meio exterior. Outros, pelo contrário, não conseguem olhar para dentro de si e só conseguem ouvir a opinião dos outros. E acabam por não conseguir fazer o equilíbrio entre o seu eu interior e o seu meio exterior. Portanto, tudo há uma polaridade e vocês vão ver já do que é que eu vou falar também, que são as polaridades. Ou seja, tudo também em astrologia tem polaridades. Tudo funciona no fundo da inter-relação entre polaridades. Portanto, nós temos elementos, e continuo a falar de elementos, que são elementos que são compatíveis entre si e elementos que não são tão compatíveis entre si. Portanto, quando nós falamos do fogo, nós temos o fogo é compatível com o ar. A terra é compatível com a água. Ou seja, embora estejam opostos, sejam signos opostos, o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, eu, por exemplo, tenho peixes. Qual é o signo oposto a peixes? É virgem. Peixes está ligado ao elemento água. Virgem está ligado ao elemento terra. Eles estão em polos opostos. Um funciona no elemento água, que é peixes. O outro funciona no elemento terra. Mas a terra não funciona sem a água. A água é vital para a terra. A terra fica ressequida sem a água. Portanto, quando o signo solar
ou estão depois do signo solar. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu nasci, por exemplo, em Peixes, eu posso ter o meu Mercúrio, a minha Vênus e o meu Marte em Peixe, ou posso ter em Aquário, ou posso ter antes, portanto, em Aquário ou em Áries. Portanto, tenho a hipótese de ter ou no signo anterior, como eu disse, neste caso, em Aquário, ou no signo solar, em Peixe, ou no signo à frente, que seria Áries ou Carneiro. Porquê? Precisamente porque estes 3 planetas não estão muito longe, estão entre, portanto, o Sol e a Terra. Todos os outros podem estar em posições bem distantes do meu Sol. Portanto, e é assim que nós medimos, quando olhamos para um mapa, nós conseguimos perceber como é que este mapa, ou seja, esta mandala desta pessoa, em que vibração, em que modo de ser é que esta pessoa consegue expressar o seu estar, a sua maneira de ser aos outros. O que é que lhe falta, ou o que é que ele tem a mais, ou se ele é uma pessoa equilibrada em termos de elemento. Isto é fundamental para o seu cotidiano, para o seu dia-a-dia, para o enfrentar de todos os obstáculos que ele depara no seu relacionamento com as terceiras pessoas e com ele mesmo. Porque o que acontece é que o relacionamento é conosco e com o mundo que nos... Quando a terra fica ressequida sem a água, imaginem o que é uma pessoa sem elemento água no seu mapa astral. Significa que é uma pessoa sem emoções. Portanto, é uma pessoa que acaba por olhar para os outros e não ser receptiva às emoções do outro. Portanto, estamos a falar de que as polaridades nos mapas é algo que é vital. E eu já vos vou mostrar isso com um mapa aqui, portanto, ao vivo, para vocês perceberem melhor o que eu estou a dizer. Mas, no entanto, fixem, por exemplo, isto que eu vos estou a dizer. Peixes, água, virgem, terra. Terra não funciona sem a água. Olhem para o sertão. O sertão sem a água funciona? Não, está seco. Imaginem isto numa pessoa. O que é uma pessoa sem água? É uma pessoa sem emoções. A pessoa, no fundo, tem que estar equilibrada. O elemento águas tem que estar dentro dela. Precisamente para quê? Para que o seu elemento terra fique, no fundo, adaptável a perceber como é que ele se pode relacionar com os outros, como ele pode captar as emoções do outro, como é que ele pode, no fundo, perceber o que é que se está a passar em tudo aquilo que o outro lhe está a tentar passar a mensagem. Mas, se ele tiver também muita água e não tiver muita terra, o que é que acontece a esta pessoa? Acaba precisamente por ser o contrário. Ele vive num padrão de emoção tal que acaba por não ter nada a sustentá-lo em termos de terra. Portanto, acaba por não ter raízes. Acaba por ter algo que inunda todo o corpo de emoção e todo o corpo dele acaba por estar... Portanto, há uns que contam de uma forma, há outros que contam de outra forma. Portanto, isto é variável, não quer dizer, são escolas e escolas. Portanto, isto é algo que não é, digamos, único. A minha forma de contar, portanto, a pontuação que eu vos vou dar de seguida não é idêntica ou não é única. Portanto, estamos aqui a falar de apenas uma passagem de sabedoria que outro astrólogo pode entender, que pode dar outro tipo de pontuação. Portanto, tenhamos isto em conta, meus amigos. Mas eu o que quero vos dizer é que todos nós não somos mais do que algo
que é uma fotografia de tudo aquilo que nos rodeia. Portanto, nós somos uma integração do meio ambiente. Somos mais, como é óbvio, e a nossa própria energia mental também é meio ambiente. Nós, no fundo, funcionamos através de uma integração de todos estes elementos. Uns somos mais ativos, outros falamos de mais, uns falamos de menos, outros temos mais ar, outros temos menos ar. Estes padrões são interessantíssimos. Jung foi dos psicólogos suíços que mais estudou e que foi no século passado, no final há 2 séculos e no princípio do século passado, que foi um estudioso desta matéria, mas que os estudos deles continuam como muito atuais. Portanto, estudar Jung é fundamental para perceber a psicologia humana e os elementos para ele foram vitais digamos, na sabedoria que ele construiu e nas teses que ele construiu sobre a psicologia humana e, digamos, de todos os pilares de construção, insustentado em termos de tudo, agarra não só as emoções dele, como todas as emoções do mundo que está à volta. E, portanto, a Terra para ele é algo que lhe falta. E quando ele percebe isto, que lhe falta isto no mapa, ele, embora esteja originalmente com este padrão energético, ele consegue talvez tornear e começar a perceber o porquê de muitas ações que ele no seu próprio dia-a-dia toma. Porque, de facto, esse elemento terra lhe falta. Portanto, com isto é a mesma coisa. O fogo é um elemento fundamental. O fogo é a ação. O fogo é aquilo que nos faz direcionar. O fogo é assertivo. O fogo é aquilo que nos leva a traçar caminhos, a ter iniciativa. É aquilo que nos leva à frente. O ar é aquilo que é a polaridade oposta. É, no fundo, aquilo que atiça o fogo. No fundo, o ar é aquilo que estimula o fogo. Mas nós também não podemos só ter fogo no nosso mapa. Porquê? Porque, no fundo, o que acaba por acontecer é que se tivermos demasiadamente fogo, também nos queimamos. Acabamos por ser, no fundo, pessoas que somos incontroláveis em termos de ação. Portanto, no fundo, o ar acaba, às vezes, por refriar, como a terra, como a água, o mapa todo de uma pessoa. O que é que deve acontecer no mapa de uma pessoa? O que é que deve acontecer em todos nós? Deve ser o balanceamento destes 4 elementos. E isto é fundamental quando olhamos para o mapa de uma pessoa. Um astrólogo, ou vocês próprios, quando olham para o vosso mapa, e eu vou já ensinar-vos uma maneira de vocês medirem. E há astrólogos que medem de uma forma,